Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Carol Targino, você está no canal Entre Linhas com Targino. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a redação da CEDERJ, como estruturar o seu texto para alcançar uma excelente nota e consequentemente sua aprovação. Então vem comigo! Primeiramente, é importante nós entendermos que o tema da CEDERJ é um pouco diferente dos temas que estamos acostumados a ver no Enem. O que eu quero dizer com isso? O tema do Enem sempre vai mostrar para você um desafio. Desafios para combater tal coisa, a dificuldade de tal coisa. O Enem ele sempre coloca um problema para que a gente possa fazer uma proposta de intervenção no parágrafo de conclusão. A CEDERJ não. Ela segue uma linha muito específica que é a linha da UERJ, de colocar uma pergunta para reflexão. Então, por exemplo, o tema do ano passado, que inclusive foi a primeira redação que minha mãe fez, foi sobre a favela é lugar de quê? E a gente tem uma interrogação. Perceba que é ampla essa pergunta e muita gente tem medo de fazer redações cujo tema é uma pergunta, porque ele é tão ampla. Como que eu me posiciono? Então, fica nesse vídeo para você entender como construir uma tese bem feita em relação a um tema pergunta. Se nós temos uma pergunta, é claro que haverá uma resposta. A resposta a essa pergunta é justamente a sua tese. Por exemplo, pergunta: a favela é lugar de quê? Eu posso responder que a favela é lugar de gente trabalhadora. A favela é lugar de diferentes culturas. A favela é lugar de trocas. Perceba que eu apontei aspectos positivos. Eu também posso falar que a favela é lugar de abandono, de descaso, de criminalidade. Posso responder com aspectos negativos. Eu acho muito bom esse tipo de tema porque a gente tem liberdade para pensar sobre o que a gente quer. Reflita um pouco nos comandos temáticos do Enem. Ele já mostra para você que existe um desafio. Mas se você discordar de que existe um desafio, o Enem não abre margem para ser democrático o suficiente para que você discorde da posição da banca. Então, por exemplo, se o Enem fala que o trabalho de cuidado realizado pela mulher é invisibilizado, foi o tema de 2023, você não pode discordar disso, porque o que a banca fala é uma verdade, tá? E nem tente ser revolucionário e fazer uma redação discordando do Enem, a menos que você não queira ser aprovado. Você vai fazer aquilo que a banca pede. Quando nós temos temas mais reflexivos, como temas UERJ, temas CEDERJ, há uma possibilidade de nós abordarmos dois lados da moeda. Posso falar em um parágrafo o aspecto positivo das comunidades, das favelas, falar que existe muita gente boa, muita gente trabalhadora, existe empreendedorismo, existe cultura. E eu também posso falar no parágrafo seguinte sobre os seus problemas, o abandono do poder público, a questão da criminalidade, a questão das operações que afetam a vida dos moradores. Então perceba, eu posso apresentar num tema que é uma pergunta, duas respostas possíveis, uma resposta bem positiva, uma resposta mais negativa. Então a CEDERJ te dá a liberdade de você se posicionar da forma como você quiser. O que é importante você ter em mente? A redação da CEDERJ só tem o máximo de 25 linhas, então não dá para ficar falando como no Enem. Você precisa selecionar muito bem as fontes que você vai trazer, tanto na introdução como nos desenvolvimentos, para que você tenha espaço para, além de escrever uma boa redação, escrever com profundidade. Não é porque o texto ele tem um recorte de até 25 linhas que a gente vai entregar um texto rápido. Então você precisa ficar atento em relação a isso. Então, uma métrica legal para cada parágrafo são parágrafos de até 6 linhas. Então, 6 vezes 4 parágrafos, 24. Então, você ainda tem ali uma linhazinha de margem para você colocar o seu título. É claro que dá para você diminuir um pouquinho a introdução, diminuir um pouquinho a conclusão e dar um espaço maior para os seus parágrafos de desenvolvimento. E para nós fecharmos, o que é importante? Mesmo o tema ele sendo aberto, reflexivo, você precisa ter referenciais, fontes, aspectos teóricos que tenham uma relação com a temática. Então, se a gente está falando sobre comunidade, sobre favela, nós precisamos mencionar coisas pertinentes a esse universo. No vídeo anterior, eu mencionei o livro O Cortiço. É um excelente repertório para você abrir sua redação, porque o Cortiço ele vai marcar ali na história do Rio de Janeiro o início desses conjuntos habitacionais precários, das comunidades, das favelas. Então você pode citar literatura, você pode citar músicas de cantores que falem sobre a favela, você pode citar aspectos jornalísticos, coisas que aconteceram em comunidades. Nós somos do Rio de Janeiro, então esse é um vestibular focado para a galera do Rio. Quantas comunidades não existem no Rio de Janeiro? Quantas operações tristes e desastrosas foram feitas no Rio de Janeiro? Então você pode citar muita coisa da sua vivência
dentro da redação e fazer um excelente texto. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a dar um pontapé, dar um gás nos seus estudos para CDERJ, porque já tá chegando, né? O primeiro vestibular do ano agora em junho, já tá chegando, então escreva seus textos, compare seus textos, treine mesmo, não tenha medo de se posicionar, não existe opinião certa e opinião errada, se posicione em relação a um aspecto. E claro, estude, se esforce para alcançar sua aprovação. Um beijo e até o próximo vídeo.